Bom dia. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho do MathTube sobre a história da geometria. Eu sou Gabriel Martins Gonzato e realizei esse trabalho junto de Eric e Felipe. A geometria, de maneira bem direta, é o estudo das formas desde o início dos tempos. Desde as primeiras civilizações, as pessoas tentam entender o mundo através da geometria. Os principais fundadores da geometria foram os gregos, os egípcios e os babilônios. Os egípcios foram os que praticamente iniciaram tudo, utilizando a geometria para conseguir medir as pirâmides e também as suas terras. Já os babilônios, os gênios babilônicos acabaram descobrindo o volume, que foi onde realmente foi aplicada a geometria. E os gregos levaram a matemática a outro nível. As primeiras ideias para surgir a geometria foi a necessidade do homem precisar usar os números para conseguir medir as suas áreas. Como, por exemplo, a construção de casa, que é necessária geometria para medir terras, medir as plantações. Em 570 a.C., na Grécia Antiga, a palavra geometria foi criada, vindo de geometrin, geo significando terra e metrin significando para medir. Nesse mesmo período, Pitágoras desenvolveu o famoso Teorema de Pitágoras, associando números e formas geométricas, mas foi com Euclides que revolucionou todo esse sistema. Durante a Idade Média, os matemáticos árabes eles garantiram preservar o conhecimento de Euclides sobre a geometria, garantindo que a geometria não fosse esquecida conforme o tempo fosse passando. No Renascimento, a geometria se reinventa. Leonardo da Vinci começa a utilizá-la para compreender melhor o corpo humano e a natureza. Já Galileu a utiliza para compreender melhor o cosmos, dando início à Revolução Científica. No século XVII, René Descartes traz consigo a geometria analítica, juntando álgebra com o plano cartesiano, vulgo a geometria. Isso abriu um leque enorme de oportunidades, fazendo, para a época, uma geometria muito mais abstrata e moderna. No século XX, a geometria se expande para novas áreas. Com a geometria diferencial e a geometria topológica, matemáticos a utilizam para as mais diversas áreas, como modelagem 3D. Da prática simples da antiguidade até os tempos modernos, a geometria é peça fundamental que nos ajuda a compreender as ciências e tudo aquilo que é no nosso mundo hoje. Através dela, nós conseguimos construir tudo aquilo que define a nossa era, como, por exemplo, as cidades e todo o resto que envolve a geometria. Sem ela, poderíamos dizer que nada seria correto ou certo. E esse foi o nosso trabalho do MathTube. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui.